Nessa edição do Jornal da Univates, PRF faz operação de carnaval. O laboratório da Univates auxilia na identificação de ácaros em macieiras. Trabalho de conclusão de medicina analisa a relação da amamentação com doenças alérgicas. E ainda Lajeado estuda a legislação para parklets. Essas e mais notícias a partir de agora. Enviada a partir de amanhã, às 8 da manhã, até a meia-noite do dia 30 de abril. O programa para fazer a declaração está disponível desde a semana passada no portal da Receita Federal. Quem tem restituição para receber, quanto mais cedo enviar, mais rápido recebe o valor. Além disso, as restituições são liberadas prioritariamente para idosos acima de 80 anos, contribuintes entre 60 e 79 anos, pessoas com alguma deficiência ou doença grave e contribuintes em que a maior fonte de renda seja o magistério. No feriadão de carnaval, a Polícia Rodoviária Federal aumentou a fiscalização em pontos estratégicos, medida para diminuir o número de acidentes. A Operação Carnaval 2019 começou à meia-noite de quinta para sexta-feira e vai até às 11 horas e 59 minutos da noite de hoje. A festa é tradicionalmente um momento de alegria por boa parte da população, seja para participar da folia ou para aproveitar o feriadão e viajar. Mas a data também é conhecida como um período em que os riscos nas rodovias são maiores. A gente sabe que o carnaval é marcado pelo consumo de álcool, a gente utilizou o etilômetro em todas as nossas abordagens. Felizmente, tivemos apenas um caso de embriaguez, mas só para tentar entender, esse caso gerou um acidente, tivemos 5 feridos no acidente. No trecho de cerca de 300 quilômetros de responsabilidade da 4ª Delegacia com sede em Lajeado, a PRF aumentou as fiscalizações, principalmente quanto ao excesso de velocidade. Nosso trecho aqui a gente trabalhou fortemente no combate à velocidade, né, com a utilização do radar. E essa foi a infração mais visualizada, né? A gente ultrapassou as 500 imagens de excesso de velocidade em trechos assim que a velocidade limite é 80, teve veículos acima de 130, então é uma velocidade muito alta. As pessoas têm que se conscientizar de que tem que andar devagar, porque se der um acidente, a chance de ter feridos é muito grande. Ano passado foram 14 acidentes e 20 feridos. Nesse ano, dados preliminares mostram redução, 6 acidentes e 13 pessoas feridas. A avaliação nossa ela é positiva, né? Tanto com relação ao número de acidentes, a gravidade deles. A gente está com números inferiores ao do ano passado, assim como na questão de movimentação. A gente teve uma movimentação abaixo da nossa expectativa. A gente teve alguns problemas na sexta à tarde, mas em razão de obras que a concessionária estava realizando na parte bem sul, lá próximo a Porto Alegre. E no sábado de manhã já foi bem mais tranquilo. Ontem não tivemos nenhum tipo de bloqueio, congestionamento aí, com a formação das famosas filas, né? Então a gente avalia positivamente aí os trabalhos realizados, deram resultado, a conscientização de cada usuário contou muito para que a gente chegasse até o momento com essas boas notícias, digamos assim, né? Seguem até 11 de março as inscrições para o concurso público da Câmara de Bom Retiro do Sul. A vaga é para o cargo de auxiliar de serviços gerais. Para se inscrever, o candidato deve acessar unars.com.br, preencher o formulário de inscrição, imprimir o boleto no valor de R$ 50 e pagar até o dia 12 de março. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, com vencimento básico de R$ 952,55, mais vale alimentação de R$ 300 e feira de R$ 50. A proposta do novo Plano Diretor Lajeado 2040 vai ser apresentada em audiência pública. O evento vai ser no dia 12 desse mês, no Salão de Eventos da Prefeitura, às 7 horas da noite. E a seguir, através de parceria com o governo federal, o laboratório da Univates auxilia na identificação de ácaros em macieiras. O governo de Lajeado encaminhou aos vereadores projeto de lei para conceder reajuste salarial de 3,8% aos servidores públicos. O objetivo é repor as perdas inflacionárias dos últimos 12 meses. A proposta ainda vai ser avaliada pelas comissões antes de ir à votação no plenário.
O Conselho Municipal de Trânsito CONTRAN aprovou o novo valor da passagem de transporte coletivo urbano de Lajeado. A tarifa, que custa R$ 3,90, passaria para R$ 4,30. A proposta agora passa por avaliação do prefeito Marcelo Calmo. O Brasil está entre os 10 maiores produtores de maçãs do mundo, concentrada principalmente em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Agora, o Laboratório de Acarologia da Univates, que fica junto ao Tecnovates, vai auxiliar esses estados, buscando identificar a presença de ácaros em macieiras. Em 2017, o Laboratório de Acarologia da Univates, através de coletas feitas em macieiras nas cidades de Vacaria, identificou a presença de uma praga quarentenária. Ácaro que até então não estava presente no Brasil e que tem potencial de causar danos nos pomares de maçãs. Esse mês, 3 alunos da Univates vão fazer esse mesmo levantamento em campo, só que agora nos estados de Santa Catarina e Paraná. Então, em 2017, a gente identificou Aculus lecandalis. Em 2018, o MAPA nos chamou, o Ministério da Agricultura nos chamou para fazer um grande levantamento na região produtora de maçãs do Rio Grande do Sul, e nós identificamos ele completamente espalhado na região. E agora o Ministério nos chamou, então, para um levantamento de 5 dias em Santa Catarina, na região produtora, e 2 semanas no Paraná, também na região produtora de maçãs. Nós vamos, então, conhecer as regiões produtoras desses 2 estados, vamos fazer coletas nas principais variedades de maçã em todos os municípios produtores e análise de laboratório, então, para verificar se esses ácaros estão presentes ou não. 3 alunos ou pesquisadores associados ao Laboratório de Acarologia irão, Darliane Evangelho, que é uma pós-doc, o Maicon Toldi, que é doutorando no PPG-AD, e a Aline Pavan, que é mestranda no PPG-SAS. Então, essas 3 pessoas estarão em loco verificando a presença desse ácaro nesses 2 estados. O Brasil passa a ser o 3º país da América do Sul a registrar a presença desse ácaro em plantas de maçãs. A ideia é evitar danos econômicos aos cultivos. São passos iniciais para pesquisas que podem surgir a partir desse conhecimento da presença ou ausência desse ácaro nessas regiões. Junto com a identificação desses ácaros, então, do nosso foco, do nosso alvo, a gente também identifica quais ácaros predadores estão presentes, e isso pode alavancar futuras pesquisas, então. 2 professores e pesquisadores da Univates foram convidados a integrar o corpo editorial de 2 revistas internacionais na área de acarologia. Para mim foi a Systematic and Applied Acarology e para o professor Juarez a Fitoparasítica. Ambas são revistas muito relevantes para a nossa área. Né? E partiu de como? Eu e o professor Juarez, juntamente com a professora Liana, prestamos serviços no qual a gente revisa artigos para essas revistas e outras mais. Né? Com o tempo, surgiu o convite então de fazer parte do corpo editorial dessa revista. Então, nossa tarefa mudou um pouco, não era só revisar, e sim receber artigos de outros autores e delegar para outros revisores. Então, a gente ficou responsável por administrar um certo setor dentro da revista. Então, esse convite nada mais é que uma recompensa de todo esse tempo de trabalho também. Temos toda a estrutura necessária, porque é uma área muito complexa, tanto em relação a equipamento quanto a conhecimento. Então, nós somos referência nisso. E a possibilidade também de uma aproximação, que é a nossa linha de trabalho. A gente sempre trabalha buscando atender a uma demanda que não é da universidade. Então, uma demanda do agricultor, uma demanda do produtor rural, uma demanda do Ministério da Agricultura. Então, a gente se aproxima do que acontece fora da universidade também, né? Que é um dos nossos objetivos. Agora falamos do tempo. Aos poucos a cobertura de nuvens diminui sobre a região e com isso também passam a ocorrer intervalos com sol. Com a formação de instabilidades entre a tarde e a noite, não se descarta alguma chuva esparsa. A máxima nessa tarde pode chegar aos 33 graus. Amanhã a massa de ar quente e úmido segue atuando sobre o estado, por isso o sol aparece alternado por períodos de maior nebulosidade no vale e podem ocorrer pancadas de chuva isoladas, principalmente entre a tarde e a noite. Veja as temperaturas para amanhã em Lajeado e região.
Internacional da Mulher, sexta-feira tem caminhada pelas ruas do centro de Lajeado. Ponto de partida é o Largo da Prefeitura a partir das 8h30 da manhã. A atividade é aberta a toda a comunidade. 16 e 17 de março, Teutônia cedia no Centro Administrativo Municipal o 11º Encontro Nacional de Veículos Antigos. A expectativa da comissão organizadora conta com a participação de cerca de 500 veículos e público de 15 mil visitantes. O evento é aberto a todas as categorias de veículos antigos com mais de 25 anos de fabricação. Pesquisa do curso de Medicina da Univates relaciona doenças alérgicas e amamentação. Próximo passo é analisar casos na região. No Brasil, cerca de 35% da população tem algum tipo de alergia. Esse número é tema de pesquisa do curso de Medicina da Univates. Na atualidade, a quantidade, ou seja, o número de pacientes com doenças alérgicas está aumentando no mundo todo. Né? Patologias do tipo asma, doenças de pele, tá? Doenças intestinais, têm chamado a atenção pelo cunho alérgico. Então, a grande pergunta que se faz é o que está acontecendo para que essas doenças se manifestem? Amamentação, doenças alérgicas. Trabalho de conclusão de curso relaciona os dois temas. Nós fizemos uma revisão de artigos científicos, né? Nós pegamos 43 artigos já publicados, analisamos eles. Nós vimos que, aparentemente, sim, há de fato uma impactação de quanto mais tempo as crianças são amamentadas exclusivamente, é mais possível que elas venham a desenvolver doenças alérgicas ao longo da vida. Dar somente leite materno depois dos 2 anos de idade pode aumentar chances de alergias. Mas, por outro lado, pode diminuir o risco de desenvolver outras doenças. O que nós vimos também, que foi interessante, que o oposto acontece para a asma. Que nós temos que quanto mais a criança é amamentada, mais protegida ela vai estar contra a asma. A pesquisa não ficará só na parte teórica. A próxima etapa é aplicar questionários em postos de saúde e hospitais do Vale do Taquari. Tem 2 sentidos. Uma dá visibilidade para o curso, porque ele se preocupa com essas questões que são atuais. Ou seja, um curso de medicina precisa olhar o que é o futuro em termos de doenças, e as doenças alérgicas, cujo incremento é chamativo, serão, sem dúvida, responsáveis por um grande número de doenças no futuro. Então, o aluno está pesquisando isso e a nós, como curso, devemos, chamando a atenção dos nossos alunos, ensiná-los como eles deverão lidar com esse tipo de patologias. E no próximo bloco a gente fala sobre Parklets. Lajadense venceu fora de casa pela divisão de acesso do Campeonato Gaúcho. No estádio Silvio Farias, o Alviazul derrotou o São Gabriel por 2-1 ontem à tarde e reassumiu a liderança do Grupo A da competição. Cristiano Gaúcho marcou os 2 gols, ambos de pênalti. O gol do time da casa foi de Cadu, jogador que atuou pelo Lajadense em 2018. Com o resultado, o Alviazul chegou aos 9 pontos em 5 jogos e permanece invicto na competição. Final de semana tem Power Sup Lajeado, que integra a programação do Curto Verão. Sábado, a partir das 8 da manhã, o Porto dos Bruder, no Rio Taquari, recebe a competição da primeira etapa do circuito Rabbit de Sup Race, de canoa havaiana, e também as oficinas de stand-up paddle e canoagem. As inscrições para as competições de Sup Race seguem até amanhã. A proposta que regulamenta a instalação e uso de extensão temporária de passeio tramita na Câmara de Vereadores de Lajeado. O modelo, chamado de Parklets mundo afora, transforma espaços destinados à via pública em áreas de lazer. Após ser encaminhado para a Câmara de Vereadores em outubro do ano passado e arquivado, o projeto de lei que libera parklets em Lajeado está sendo reanalisado pelas comissões internas do Legislativo. A ideia é criar mais áreas de lazer e convívio. A ideia dos parklets surgiu em São Francisco, nos Estados Unidos, que foi uma ideia de criar espaços dentro da cidade onde as pessoas pudessem ter um momento de descanso, digamos assim, dentro da cidade, com vegetação, com um banco, essas coisas assim. Essa ideia se espalhou pelo mundo e hoje São Paulo e Porto Alegre já têm legislações a respeito disso, então que a iniciativa privada pode suprimir uma vaga de estacionamento para colocar um local com bancos, um local com vegetação, possíveis bicicletários. As ideias elas variam, porque o projeto é bem aberto, assim, não tem muita, não é rígido nesse ponto. Em Lajeado a gente propôs, então a gente fez o projeto de lei e encaminhou para a Câmara no ano passado.
No fim do exercício o projeto foi arquivado porque acabou não sendo votado e agora nesse ano a gente quer retomar a discussão para que isso possa ser então debatido na Câmara de Vereadores e posteriormente aprovado. Segundo o secretário da CEPLAD, a instalação dos parklets vai ser de iniciativa privada, sem custo para a prefeitura. Cada local deve passar por análise do CONTRAN antes de serem instalados em vagas normalmente ocupadas para estacionamento. A ideia é que as empresas coloquem esses parques na frente das suas lojas ou em locais que acharem interessante, até porque vai ter um pequeno local para utilização publicitária dessa empresa. Não vai ser liberado, então todos os parklets terão que ser autorizados pela prefeitura, então se não vai ter 10 parklets numa mesma quadra, porque até então vai suprimir muitas vagas de estacionamento. Então no máximo a ideia é um por face de quadra, então longe das esquinas no primeiro momento, né, para evitar também risco para quem está sentado ali. Então é uma discussão que está acontecendo ainda, provavelmente na Câmara ela também vai ser abordada, novos pontos serão trazidos para discussão, que é importante. Então ali, com o projeto de lei 100% aprovado, aí sim nós vamos discutir a melhor maneira de como será feita essa instalação em si. Qualquer empresa ou pessoa física queira fazer a instalação desse modelo na via pública vai ser autorizada, desde que respeite as normas. De acordo com o secretário, não há previsão para o projeto ser aprovado. A gente entende que provavelmente a zona central vai ser uma área onde as pessoas vão ter mais interesse em colocar, que é onde tem mais densidade de pessoas, onde as pessoas mais trafegam, mas nada impede que em outros bairros mais periféricos seja colocado também. O benefício desse parklet é amenizar um pouco o impacto que a cidade gera sobre o cidadão, né, sobre a pessoa. A gente sabe que às vezes a cidade não foi feita para quem caminha, a cidade não é feita para quem está precisando se deslocar de um local para o outro, então os parklets vêm como uma inovação urbana nesse sentido, né, de propiciar para as pessoas que estão caminhando momentos para parar, para descansar, para fazer uma refeição, qualquer coisa nesse sentido. E mais notícias às 6h30 da noite no Jornal da Univate, segunda edição. Obrigado pela companhia e tenha uma boa tarde.